Fala galerinha, beleza? Temos mais um integrante para a família do Street Fighter, porém dessa vez um pouco diferente. A gente tem uma figure aqui 1/6, então diferente do que a gente estava acostumado a fazer no canal com as figures 1/12, essa daqui é bem grande e essa aqui é de silicone também. Todos os expositores que eu tenho aqui em casa, eles são para figures 1/12, mas eu acabei adaptando um aqui para comportar uma figure tão grande e também o material que tem as suas particularidades. Então, vamos dar uma olhada nela. Essa é a Chun-Li, da Playtoy. Essa é a caixa que veio muito bonita. Não tem a referência do personagem, nem da franquia, mas tem essa arte meio abstrata aqui, com esse fecho magnético, muito fino essa caixa, muito legal. Gostei bastante. Eu que tô acostumado com figure 1/12, você segurar uma figure 1/6 assim na mão é uma experiência bem diferente. Quando eu falo de uma figure 1/12, eu fico pensando que o legal de uma figure 1/12 é quando você coloca ela num expositor e você coloca a coleção inteira dela ou várias figures juntas assim, parece que é como se fosse a união faz a força. Uma figure 1/6, só ela já chama bastante atenção. É difícil de comparar porque além dela ser uma figure bem maior, o material de silicone dá uma sensação bem diferente ali de uma figure convencional que a gente já viu aqui, né? Então, quando você pega ali a Storm Arena, SH Figurarts, Mafex, é muito diferente, cara. A sensação é muito diferente. Então, vamos começar por esse grande diferencial, que é esse material aqui de silicone. O silicone, ele cobre uma boa parte aqui da figure. Tem poucas partes onde não tem o silicone, que é basicamente essa parte daqui, do pescoço. E as mãos também, né? Mas fora isso, o corpo todo é de silicone. E aí levanta até aquela curiosidade, né, técnica de quem tá analisando a figure para mostrar para vocês. É um review técnico de saber o que tem aqui embaixo, né? Mas é puramente técnico, né? A gente sabe que a gente tá avaliando aqui, então a gente precisa ver nos mínimos detalhes. Eu tô bem acostumado com as articulações mais aparentes, né? A gente vê ali o cotovelo, vê as articulações do ombro, vai pra perna, vê as articulações ali do joelho, da perna, do pé. Bem diferente você ver um boneco que não tem as articulações aparentes. Tem um esqueleto de metal aqui e o silicone cobrindo boa parte ali da figure, né? Dá uma sensação mais de realismo. Eu vou acabar falando bastante do silicone porque pra mim ainda é uma experiência nova. Mas olhando primeiro pra figure em si, cara, ela é simplesmente linda. O rosto ficou muito delicado, muito bem feito. A pintura tá bem limpa, os traços estão suaves. E as fitinhas no cabelo também ficaram muito legais e a escultura do cabelo me surpreendeu bastante porque não ficou aquele cabelo chapado, parecendo uma peça sólida. Aqui dá pra ver os fios, a divisão, o volume, ficou tudo muito bonito. E um detalhe muito interessante no rosto dela é que os olhos são móveis. Você consegue reposicionar o olhar e isso muda bastante a expressão da figure. Agora, uma coisa que eu achei um pouco estranha nessa figure, e não tem muita relação com o silicone, é essa peça do pescoço. Ela vem bem encaixada, bem colada aqui na base da cabeça. O problema é que quando você coloca a cabeça desse jeito, o pescoço praticamente desaparece. Aí fica um visual meio estranho, quase como se ela não tivesse pescoço. Então, eu particularmente prefiro puxar essa pecinha um pouco mais pra cima, mesmo deixando aparecer um pouco da articulação. Pra mim, visualmente, fica bem melhor, porque ela ganha mais proporção e o corpo fica mais natural. Falando em roupa, eu achei que ela ficou muito bonita. Como é uma figure 1/6, ela é maior, então dá pra trabalhar muito mais os detalhes do que numa figure 1/12. Os detalhes da roupa ficam mais aparentes, o tecido tem mais presença e, no geral, passa uma sensação mais premium. Falando um pouco mais da roupa, ou mais especificamente do que existe por baixo dela, aqui não tem muito que eu consiga ou precise mostrar. Você percebe a silhueta do corpo, mas não tem os detalhes específicos anatômicos femininos, vamos dizer assim. O sapatinho dela também é removível, dá pra tirar sem problema nenhum. E olha os dedinhos. Agora eu tenho com ela uma mesma preocupação que eu tenho com as outras figures que tem essa roupa de tecido, a costura na parte de baixo da calça. Só que quando você força esse tipo de pose, além de você tensionar, no caso, o silicone, você tem um estresse na região da costura da própria calça. Então, por baixo do silicone, a figure tem uma estrutura articulada, né? Ela consegue fazer várias poses, mas com algumas limitações naturais ali por causa do material, né? Então, os braços, você vê que ela tem articulação aqui no cotovelo, que você consegue rotacionar, colocar para cima, para baixo. O punho também, o pulso você consegue fazer. Ela tem uma articulação legal aqui no pescoço, então você consegue movimentar para todos os lados. E aqui, como tem meio que uma articulação esférica, né, então você consegue encaixar isso daqui e movimentar o pescoço dela tranquilamente também. Ele tem uma peça magnética para você conectar aqui na cabeça, então ele trava quando você coloca. Aqui no peito também ela tem uma articulação abaixo do peito. E na cintura também ela tem outra articulação, que dá para rotacionar também. Aqui no peito também dá. É até um pouco difícil de você mexer,
Nas pernas também, ela tem uma articulação parte de cima da perna, onde você consegue fazer todos os movimentos. No joelho também tem uma articulação. Você consegue rotacionar o joelho. Dá pra ver todos os detalhes do corpo, os músculos dela. No pé também tem uma articulação aqui. O único ponto negativo aqui das articulações, embora você consiga fazer qualquer coisa com ela, a mesma coisa que a gente já viu nas outras figures, você não tem aquela limitação da articulação em si, só que tem um detalhe. Quando você coloca o silicone sob estresse, ele tem a tendência de começar a rasgar. Então, se você deixar ela, por exemplo, numa posição onde o silicone ele fique muito esticado por muito tempo, vocês vão começar a ver fissura nele. Eu comecei a pesquisar algumas figures que foram feitas em silicone, não especificamente a Chun-Li, e eu vi várias pessoas relatando que esse é um problema bem recorrente. Essas posições mais extremas, elas tendem a danificar o material com o tempo. Aqui, por exemplo, tá bem duro, tá bem rígido, comparado às outras partes do corpo que não estão tensionadas. Então você começa a perceber que isso aqui, depois de um tempo, ele vai começar a ceder. Então a sensação que eu tenho com essa boneca é que ela não é feita para fazer poses mais extremas, né? Talvez seja legal trabalhar com poses mais elegantes, poses de combate mais controladas, né? Coisa que não tensione muito bem as extremidades da peça. Então ela tem uma boa amplitude de movimento, você consegue jogar o braço dela todo para cima, você consegue trazer a perna dela também toda para cima aqui. As articulações dela são sensacionais, cara. É muito legal você conseguir ter esse nível de movimento aqui. Movimento de rotação. O que vai limitar é a roupa, para que você não rasgue a roupa, e por conta do estresse no material, que é um material mais frágil, mais sensível e pode acabar rasgando ali nas extremidades se você deixar ele muito tempo tensionado. E os pontos negativos, como eu falei, não existe almoço grátis, os cuidados que você vai ter que ter com uma figure dessa, então ela ocupa mais espaço também do que uma figure 1/12, dá pra ver que o tamanho dela faz diferença. Ela consegue fazer uma pose onde você coloca a perna dela lá em cima. O problema é a resistência do material, as roupas dela que podem rasgar se você tensionar demais, e também o próprio silicone. O material, ele não é muito bom sob estresse. E aí a gente responde aquela pergunta: vale a pena? Eu acho que vale muito a pena. Também depende muito do valor que você vai encontrar ela aí no mercado. Eu paguei aproximadamente R$1.500 nela, mais ou menos. Eu comprei ela do AliExpress, então eu acho que é um valor razoável ali para uma figure de silicone 1/6 que apresenta tudo que ela apresenta, com a qualidade que ela tem, a beleza que ela tem. Eu acho que vale. É mais algo como, pô, eu gosto da Chun-Li, é o meu personagem favorito, é a que eu mais gosto ali do jogo, então eu vou comprar uma dela e colocar ela em destaque. Mas, quero saber de vocês, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa Chun-Li, o que vocês acham de figure 1/6 e figures de silicone. Acham que vale esse cuidado extra ou preferem as figures tradicionais ali 1/12? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e acompanha os próximos reviews, porque a coleção da capivara tá ficando muito da hora. Ah, eu vou mostrar pra vocês as modificações que eu tive que fazer em um armário, em um expositor, pra poder colocar essa figure. Vamos lá! Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Acabei de falar pra vocês pra colocarem ela numa posição mais estática pra preservar o material e coloquei ela nessa posição aqui, que com certeza vai estressar o silicone. Mas essa foi a modificação que eu fiz, que eu falei pra vocês. Eu coloquei vidro aqui nesses expositores, eles não tinham essa parte de vidro aqui, então pedi pra colocar justamente porque eu vou colocar esse expositor com 3 ou 4 figures de silicone, aqui embaixo eu vou colocar mais umas 2 ou 3, não sei, mas esse expositor aqui ele vai ser só pra figures de silicone 1/6. Ficou muito legal, você coloca só ela, olha o destaque que dá, ficou muito, muito bonito. Mas é isso aí, galera. Agora, fui!